Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o professor José Edmilson Júnior do canal Teológico. Estamos continuando nossas gravações em leitura das Sagradas Escrituras em diferentes versões e também utilizando diferentes recursos de Bíblia de estudo. Para tanto, vamos estar agora utilizando a nova versão internacional, NVI, ok? A Bíblia Nova Versão Internacional, a chamada Bíblia de Estudo Arqueológica NVI, ok? Bíblia de Estudo Arqueológica NVI, editora Vida. Vamos então para o capítulo 5 do livro de Gênesis, dar continuidade à nossa leitura das Sagradas Escrituras. Livro de Gênesis, no seu capítulo de número 5, estamos na página 11, ok? Na Bíblia Arqueológica NVI. Subtítulo: A Descendência de Adão. O texto nos diz: Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem ou ser humano, antropo. Vamos para a página 12. E uma coisa que eu queria destacar: essa Bíblia é riquíssima em recursos histórico e arqueológico, principalmente arqueológico, né? Nós temos aqui, por exemplo, diversos artigos que trazem contribuições importantes sobre fatos, né, sobre textos, sobre a cultura da antiguidade. Antigas narrativas da criação, então vai falar sobre diversos textos da Mesopotâmia, também da cultura egípcia, tá? Aqui outro artigo, a localização do Éden. Então o que a arqueologia pode contribuir em relação a esse entendimento? O tema da serpente em outras literaturas do Antigo Oriente Médio. Então um tema aí bastante cultural, né, que dá uma expansão do conhecimento em relação à presença, né, desses elementos na cultura geral. Sobre a Suméria, importante civilização, uma das primeiras civilizações do mundo, no seu desenvolvimento cultural, tá certo? No seu desenvolvimento artístico. Então temos aí a importante contribuição da civilização sumeriana. Aqui a lista dos reis sumérios, diz respeito aqui ao texto que estamos lendo, inclusive é o artigo que eu vou disponibilizar para vocês ao final dessa leitura, ok? Para o capítulo 6, você tem aqui antigas narrativas do dilúvio. Antigas narrativas do dilúvio. Então, acredito que será interessante dar uma sequência no capítulo 6 aqui na Bíblia Arqueológica devido a esse recurso importantíssimo, fundamental. Então vamos continuar o capítulo 5. Em outra ocasião damos continuidade com o capítulo 6 e disponibilizamos este artigo, Antigas Narrativas do Dilúvio. No capítulo 5 estamos dando sequência. Deus os abençoou e os chamou homem. Versículo 3. Aos 130 anos Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme sua imagem, deu-lhe o nome de Sete. Então, diferentemente da narrativa do capítulo 4, que focalizava os dois primeiros filhos, Caim e Abel, aqui ele parte de seu filho chamado Sete. O Abel foi morto, Caim tornou-se andarilho pela terra, porque foi ele o autor desse assassinato, um fratricida, né? E temos aqui então uma genealogia estabelecida a partir de Sete. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 930 anos e morreu. Versículo 6, aos 105 anos, Sete gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 912 anos e morreu. 9 agora, aos 90 anos, Enos gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e gerou outros filhos e filhas e viveu ao todo 905 anos. Para o 12, aos 70 anos, Cainã gerou Maalaleel. Depois que gerou Maalaleel, Cainã viveu 840 anos e gerou outros filhos e filhas.
viveu ao todo 910 anos. Para o versículo 15, porque temos aqui 12 e em seguida 13, então não estão em lista, tá? Os versículos vão em continuidade no texto. Por isso que aqui eu li o 12, aqui temos o 13, tá certo? E aí o 14 estava aqui, partimos para o 15 agora. Aos 65 anos, Maalaleel gerou Jared. Depois que gerou Jared, Maalaleel viveu 830 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 895 anos. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas, e viveu ao todo 962. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus. Interessantíssimo, né? Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Interessante, né? Como você tem esses dados aqui que são bastante curiosos, né, em relação à vida de Enoque. 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Utilizado aqui o termo arrebatado. Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Então temos aí um outro Lameque. Da mesma forma como tínhamos um Enoque na descendência de Caim, temos aqui Enoque e também temos um Lameque. Como tínhamos também um Lameque lá na descendência de Caim, né? Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 969 anos. Temos aí maior longevidade, né? Aos 182 anos, Lameque gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé. Aqui outro personagem fundamental aqui dentro dessa genealogia. Deu-lhe o nome de Noé. E disse: Ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que Noé nasceu, Lameque viveu 595 anos e gerou outros filhos e filhas, e viveu ao todo 777 anos. Aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Cã e Jafé. Aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Cã e Jafé. Ok? Encerramos aqui então o capítulo 5 de Gênesis, genealogia, partindo de Adão, por meio do linha de continuidade com Sete, né, e os ascendentes, os descendentes, perdão, descendentes a partir dessa linha de continuidade genealógica, ok? Então temos aqui umas poucas notas e esse artigo. Então vamos fazer a leitura deles para ser disponibilizado para você. Para 5.5, é incerto se os números surpreendentes da longevidade humana registrados nos primeiros capítulos de Gênesis são literais, se servem a uma função literária, ou se representam ambos os casos. É quase certo que o fato de haver exatos 10 nomes na lista, como na genealogia de 11:10 a 26, indica que ela contém lacunas. Então não necessariamente estão todos os nomes aí presentes, né? Mas simplesmente os nomes mais representativos de toda essa geração. De modo que a adoração deles estaria sumariada nesses números expressivos. Então você teria como que cabeças de gerações, e entre uma e outra certos descendentes não contados que estão incluídos dentro desse período. Então seria essa a proposta, né? Alguns cabeças de gerações mais relevantes, e entre eles haveriam outros descendentes dentro daquela contabilização de anos, tá? O que daria então essa totalidade distribuída,
Então, entre um e outro tem 900 anos, como um viveu, né? 700 anos, 800 anos. Isso aí seria distribuído, então, entre outros descendentes que estariam entre um e outro nome. Então, essa é a proposta aí desta possibilidade, né, conforme apontado aqui na Bíblia Arqueológica NVI. Outra genealogia extrabíblica da antiguidade apresentam registros semelhantes e reais, e contém igualmente exatos 10 nomes. Veja a lista dos reis sumérios, em Gênesis 5. Para 5:24, Abraão andou segundo a vontade de Deus, conforme 17:1. Mas apenas de Enoque e Noé se diz que andaram com Deus. 5:24, também 6 e 9. Caminhar com Deus é uma lembrança do primeiro paraíso, quando os seres humanos caminhavam e falavam com Deus em santa intimidade, e antecipa o novo paraíso, conforme Apocalipse 21, 3, 22, 3 e 4. Então temos aqui as poucas notas falando acerca dessa possibilidade, né, para esta longevidade. Então essa possibilidade de serem como que nomes representativos de certas gerações, e dentro dessa geração você teria então mais indivíduos compartilhando esses longos períodos, né? Então isso seria distribuído entre outras pessoas. Então você tem essa possibilidade, ou uma abordagem literal de que de fato essas pessoas viveram todos esses anos de vida, e que em decorrência de estarem sendo afetadas pelo pecado, isso seria posteriormente limitado, chegando até personagens posteriores que tinham sua vida bastante limitada, e até a afirmação do salmista, né, que o ser humano vive aí seus 70 anos, o que passa disso sendo na verdade enfado e canseira, né? Então você tem esta possibilidade aí, tá? Dando sequência, eu quero compartilhar então lista de reis sumérios, né? Esse artigo aqui, textos e artefatos antigos, lista de reis sumérios. Gênesis 5, a lista de reis sumérios, Gênesis 5, ok? A lista de reis sumérios, antigo registro dos reis da Suméria e da Acádia, foi composta originariamente no final do segundo milênio a.C., durante o reinado de Utu-Egal, de Uruk. Veja mapa 1 no final desta Bíblia, com o propósito de legitimar a dinastia reinante. Ok? Com o propósito de legitimar a dinastia reinante. Ela apresenta notáveis semelhanças com as genealogias de Gênesis. O preâmbulo começa com uma terminologia intrigante. Quando a realeza desceu do céu, depois avança para a lista da sucessão de reis, a duração de seus reinados e as respectivas cidades das quais reinaram. Os registros indicam reinados incrivelmente longos. Por exemplo, Enmenlu-Amá reinou 43.200 anos. Enmengal-Amá reinou 28.800 anos. Há registro também de um grande dilúvio que teria inundado a terra, e depois disso os reis tiveram reinados significativamente mais curtos, ainda que inacreditavelmente longos, 140 a 1.200 anos. As genealogias de Gênesis também estão divididas nos períodos pré- e pós-diluviano, registrando tempo de vida mais longo antes do dilúvio, em Gênesis 5, e longevidade significativamente menor depois dele, capítulo 11. Diferentemente da lista de reis, porém, as antigas genealogias de Gênesis não têm o propósito de legitimar reis posteriores. Então você tem aí esses dados que são interessantes, né, comparando esta informação que é obtida na Sagrada Escritura com semelhanças, né, dessas informações obtidas nessas listas de reis sumérios. Então você tem de fato, né, algumas semelhanças importantes, como essa longevidade que é diferenciada em períodos, sendo que antes do dilúvio você havia uma extensão muito maior, o que vai sendo encurtado. Isso também acontece
em relação à informação de Gênesis. Mas a informação importante que é dada ao final aqui, conforme indicado, a lista sumeriana foi produzida como meio de legitimação de certas monarquias. Então você viu um interesse direto nisso. Enquanto na informação de Gênesis você não tem essa necessidade de estar legitimando qualquer tipo de monarquia que esteja diretamente interessada com essa informação, mas simplesmente um relato acerca de como se deu, a partir do processo de criação, o desenvolvimento da história humana. Então você tem aqui, por meio da revelação divina, sendo registrado por Moisés, como se deu, né, esse processo de desenvolvimento da raça humana, desde a criação de tudo, estabelecimento da humanidade no Jardim do Éden, a queda, a expulsão e daí em diante, como se deram os desenvolvimentos, tá certo? A partir dessa genealogia, vindo, né, por meio do ramo de Sete, ok? Então aqui é muito mais informativo. Então, enquanto lá você tinha de fato um interesse direto, né, nessa legitimação, aqui você tem um caráter muito mais informativo. E aí você tem as possibilidades conforme apontadas, né, que podem ser apenas cabeças de geração colocados aí nesse número de 10, né? E toda essa somatória de anos atribuída a esta pessoa ser na verdade distribuída por outros indivíduos não citados. Então essa é uma possibilidade, ou uma perspectiva mais literal, que de fato essas pessoas tinham essa longevidade e que em decorrência de terem sido afetadas pelo pecado vão gradativamente perdendo essa longevidade, tá certo? Então posteriormente ficando limitado aí aos seus 80 a 120 anos em casos excessivos, em casos de exceção, né? Então você tem essas perspectivas que não afetam, não trazem qualquer tipo de complicação à estrutura doutrinária fundamental, à ortodoxia bíblica. E aí colocamos aí em disponibilidade para que você possa ler e estar a par disso, né, e analisar e se posicionar em relação a essas informações. Mas de todo modo nós vemos a veracidade bíblica, a fidelidade bíblica, tá certo? E essas informações nos sendo comunicadas como meio de mostrar todo o desenvolvimento da história humana, tá certo? Então você tem posteriormente a isso um choque que haverá entre duas gerações muito contrastantes. Você observa aqui as informações e posteriormente você verá, quando você olha, por exemplo, para a informação em relação a Enoque, que andou com Deus e foi arrebatado, informação com relação a Noé, como é dito em relação a ele, que nos livrará do enfado, né, da canseira, do encargo de lavrar a terra, que foi amaldiçoada por Deus. Então posteriormente você verá informações muito importantes relacionadas a Enoque, a sua geração, a sua atitude, sua fidelidade com Deus e como isso veio trazer salvação por meio de uma estratégia divina à humanidade que havia caído em pecado e entrado em estado de degradação bastante avançado, ok? Então encerramos aqui a leitura do capítulo 5 de Gênesis na Bíblia Arqueológica NVI. Posteriormente leremos também o capítulo 6 aqui, para aproveitar alguns recursos muito importantes disponibilizados aqui nesse material, ok? Agradeço por ter permanecido até aqui, peço para que você curta o vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal e que Deus continue abençoando poderosamente sua vida.